preparando lá. Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. A Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Deus abençoe sua vida, meu amado e minha amada. Que você possa nessa noite receber a palavra de Deus, que vai penetrar no teu coração e fazer a diferença. E Deus possa falar de uma forma tão grande com você, que você vai ser acordado de madrugada para louvar a Deus. Uns acordarão essa madrugada para orar, outros acordarão essa madrugada para dar glória a Deus, para ficar louvando. Quem sabe você vai, cuidado com seu vizinho, não cante muito alto, para não acordar o vizinho. Mas é assim que eu profetizo para a sua vida nesta noite. Nós tivemos domingo passado uma palavra do pastor Lincoln, aliás, um domingo abençoado, 2 mensagens super abençoadoras, tanto de manhã quanto à noite. E por Jesuscidência, porque o crente não tem coincidência, ele tem Jesuscidência. Nada na nossa vida acontece por acaso. Eu recebi outras 2 mensagens de pessoas que com certeza, e foram desta semana, com certeza nem ele ouviu, não deu tempo dele ouvir o pastor Lincoln, porque não tinha sido publicada a mensagem dele ainda. E o pastor Lincoln não ouviu porque não dava tempo, porque senão ele pregou para trás. Se eu ouvisse segunda e terça-feira, e o pastor esteve domingo. E eu senti de Deus que estava orando, nós caminharmos um pouco mais sobre essa palavra, que vem do verbo permanecer. Quantos se lembram da palavra de domingo passado, sobre permanecer? É o sucesso de tudo permanecer. Mas eu quero dar como título essa mensagem de hoje, coragem para permanecer. Então, pastor, eu preciso de coragem para permanecer? Sim, de uma certa forma nós vamos precisar de coragem. Por quê? Nós vamos ver no decorrer da mensagem quantas coisas acontecem quando nós decidimos permanecer. Mas, antes disso, e antes mesmo de ler os versículos que nós separamos para esse texto, para essa mensagem, eu queria que você começasse a pensar a razão de você permanecer. Por que eu preciso permanecer? Mas o pastor Lincoln já falou. Mas comece a se perguntar, comece a falar com você mesmo, Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que se eu permanecer, eu vencerei. Se eu permanecer, eu serei agraciado, eu serei alcançado. E eu queria que você pensasse mais sobre isso. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 26 e 27. João, capítulo 6, versículos 26 e 27. Diz assim: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Amém? Queridos, quando a gente vê Jesus falando, isso aqui dentro desse contexto, o povo estava tão maravilhado com os milagres que Jesus estava fazendo, que Jesus, conhecendo o coração deles, e as pessoas vêm buscar, e Jesus, eu não sabia que o senhor estava aqui, que bom que o senhor está aqui, hoje vai ter milagres. E aí Jesus, em algumas ocasiões, confrontou. A primeira coisa que confrontou-os. A primeira coisa que eu queria que você começasse a pensar, se você tem sido confrontado pela decisão que você tomou de seguir a Jesus. E se você está preparado para ser confrontado, se ainda não foi. O confrontar não é afrontar, é colocar diante de você algo que você precisa conhecer como superior à verdade. Se você
gostaria, se você precisa de ser confrontado, e nós somos confrontados pelo Pai, normalmente, através da palavra, através de uma oração, através de uma revelação, nós somos confrontados todas as vezes que o Pai percebe que nós estamos com o coração focado em outra motivação, porque Ele nos ama. Então, ou Ele fala através de uma pregação, ou Ele fala através de um irmão, ou Ele fala com você sozinho no seu quarto, ou Ele fala de alguma forma, Ele te deixa inculcado com alguma coisa. Puxa vida, eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa. E Jesus meio que desengraçou os discípulos e disse para eles: vocês estão me buscando, não porque viste os sinais, mas porque vocês comeram bastante pão. Porque eu fiz um milagre aqui, dei pão e peixe para muita gente. Vocês estão preocupados com aquilo que perece. Vocês tinham que estar preocupados com aquilo que não perece. Vocês estão preocupados com algo palpável. E isso tudo, os irmãos entendam já já, isso tudo com que vocês estão preocupados, isso é abstrato. E a gente aprendeu que abstrato é algo que a gente não pode ver. Pô, mas o pão eu posso ver, tudo que perece. Na verdade, o que é concreto é a salvação. A salvação é algo concreto. É concreto, já está definido. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode tirar de você, perdão, aquilo que Deus te deu. Eu não estou falando aqui de perder salvação, não perder salvação, não vamos entrar nessa linha. Eu estou falando daquilo que Deus te deu e não se arrepende do que deu. E aquilo que Deus dá, o diabo não tem poder de tirar. Mas você pode, por motivações equivocadas, perder ou nem conseguir segurar isso. Você pode estar trilhando um caminho que você pensa que é aquilo que vai te levar a algo superior, e não é. Vamos então comparar a nossa vida com Deus. O que é que te levou a decidir ser um cristão, seguir a Jesus, a ser um crente evangélico? Você é capaz de se lembrar? Você não precisa me dizer. Você se lembra exatamente o que te trouxe a Jesus? O que te apresentou a Jesus? A sua conversão como foi? Alguns vieram porque estavam enfermos e vieram pedir uma oração e foram curados. E aí ficaram. A oração os curou e eles ficaram, ou ele, ou ela, ou eles, muitos, ficaram impressionados. Será que essa deve ser a âncora que vai me segurar ou pode me segurar nos caminhos do Senhor? Ajuda muito. Mas e se eu te disser que eu e você conhecemos pessoas que vieram buscar uma cura e o Senhor teve misericórdia e curou aquela pessoa, e aquela pessoa ficou um tempo dizendo que era cristão, crente, evangélico, e depois desviou-se, depois abandonou? Você conhece, eu conheço, nós conhecemos. Você veio porque o seu casamento não estava muito legal, vocês estavam a ponto de separar, e alguém disse assim: vai lá na igreja tal que ele vai fazer uma oração forte. Ele vai fazer algo para orar e Deus vai mudar seu casamento. Isso é possível? Claro que é. Conhecemos muitas pessoas, passaram por nós, durante a nossa vida ministerial, muitas pessoas que tiveram essa graça de Deus curar o casamento, de Deus restaurar aquilo que estava se perdendo. Conhecemos. Mas é a motivação única? É a motivação correta? Ela pode ser um pontapé, nós vamos te mostrar.
Há muitos que herdaram. O que mais nós temos é que filho de crente é crentinho, e não é. Nós temos que ter o cuidado de ensinar para as nossas crianças e motivá-los e ensiná-los com os nossos exemplos, com o ensino da palavra, para que eles cheguem a uma determinada idade e digam: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Uma vez, eu era um jovenzinho, adolescente, e eu me lembro que equivocadamente, não era um pastor, era um dirigente, era um líder, e uma criança disse: eu quero aceitar. Não, você não precisa, você nasceu no lar, eu conheço seu pai, conheço sua mãe, eles são crentes, trouxeram você para a igreja, você nunca se desviou, você não precisa aceitar a Jesus. Está errado. Porque filho de crente não é crentinho, filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é necessariamente crentinho. Por quê? Então não vale eu trazer a criança, quando nós apresentamos uma criança aqui no altar, e a gente pergunta aos pais: se você se compromete a ensinar essa criança, na pior das hipóteses, não obstruir essa criança, mas ensinar, motivar, para que ela aceite, para que ela caminhe nos caminhos e depois ela aceite Jesus, e as pessoas dizem sim. Sim, por quê? Se a motivação estiver equivocada, essa criança se desviará. E quando a Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, ensine o foco, ensine o propósito, diga para ela para onde ela está indo. Alguns queridos amigos católicos, e você sabe disso, às vezes conversando: você é o quê? Diz: não, eu sou católico porque eu não tenho outra religião, então eu sou católico. Eu nasci assim, fui ensinado assim, então eu sou católico. Mas, na verdade, eu nem vou à igreja, nem vou à missa, nem me confesso, nem falo nada, eu vou lá, eu sou católico. Então, se você for perceber, ele não é nada, ele está indo lá ou nem vai. E isso acontece com muitos de nós. Por quê? Porque nós não entendemos a motivação correta. Todas essas coisas são coisas palpáveis, coisas que você pode ver e receber, são imediatas, mas que Jesus já diz que se você primeiro buscar a Ele, o reino, o que é o reino? A forma de governo sobre a nossa vida, você terá todas as outras coisas, inclusive essas. Eu não estou aqui dizendo que você não deva orar pelo teu casamento, acabei de falar, vamos orar por cura aqui agora. Mas eu estou dizendo que fica mais fácil para você crer quando você entende o propósito, o caminho. Tem faltado isso entre nós, tem faltado entre povo evangélico. Com o tempo a gente fica enferrujado, a gente cai na zona de conforto. Por quê? Ou porque paramos de receber aquilo que esperávamos receber com constância, não recebemos mais. Por quê? Ou não era necessário, ou paramos de buscar, por alguma razão que não importa qual. E nós caímos no ostracismo, nós caímos na mesmice, por não entendermos o propósito de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta muito sincera, e você não hesite em responder, não para mim, mas para Deus aí no seu lugar. Você acha que Deus colocou você na terra, ou você, isso não precisa perguntar que foi Deus que colocou, né? Ninguém nasceu assim, o negócio é tão perfeito, né? Para quê? Você acha que Ele colocou aqui? Não, Ele me colocou aqui porque aqui é um lugar bom, Ele gosta de mim, Ele gosta de você, então Ele vai te levar. Porque o que Deus quer é que você vá morar com Ele. O que Deus quer é habitar contigo. A única, não há duas razões, a única razão que Deus colocou-nos aqui é para fazer a obra dEle e juntar o máximo de pessoas, convencer através do Evangelho o máximo de pessoas para irem morar com Ele. Essa é a única razão.
E como isso pode demorar Jesus voltar? E alguns já nasceram, já morreram, Jesus ainda não voltou, mas vai voltar. Esses que morreram não perderam tudo que fizeram. Então, enquanto demora, você casa, você cresce, você estuda, você compra carro, você compra casa, você passeia, você compra roupa, você anda bonito. Mas essa não é a motivação. O que eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes o Evangelho não tem funcionado na sua vida, porque você está atrás de um Deus que te dá comida. Você está atrás de um Deus que resolve o teu problema. E se Deus resolver não resolver o seu problema, nossa, essa redundância foi feia demais. Se Deus decidir não resolver o teu problema, Ele já não presta. E Ele não garante que vai resolver todos os teus problemas. Ele garante que tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele vai fazer. Ou seja, isso significa dizer, eu tenho autoridade. Eu vi uma vez alguém explicando isso, eu juntei um pedaço do que ele falou com um pedaço que eu entendi, e falei assim, se você, olha o entendimento, se você pedir a Deus um carro, um automóvel, isso eu falando há 10 anos atrás, as pessoas, né? Um automóvel que voa, e que entra na água, e que voa, e que vira navio, que você aperta um botão, existe esse automóvel hoje? Esse ainda não existe. Deus tem poder para fazer, é isso que eu estou dizendo. Por isso é que a gente às vezes lê um versículo e não entende, ele traz à existência o que não existe. O que Deus quer que nós tenhamos é a motivação de, se eu tiver fazendo a minha parte e permanecer no propósito de Deus para a minha vida, mas não permanecer no seu pedido. Eu vim para cá e falaram para mim que eu vou fazer 7 semanas, ou 77 semanas, e Deus vai me dar uma casa, Deus vai me curar disso, Deus vai, e se não acontecer? O seu propósito foi embora. Não é permanecer nisso, é permanecer no caminho que você crê que ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não aconteça esse seu sucesso, você está cumprindo aquilo que você prometeu a Deus, e às vezes você nem sabe que prometeu. Por exemplo, você prometeu a Deus ser fiel a Ele, e Ele disse, se você for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Você pode ser que tenha dito, Senhor, eu quero a salvação, mas nem te explicaram o que é a salvação, nem te explicaram como é a salvação. Talvez você não entenda o sentido do processo que Deus colocou na sua vida. Então, permanecer é permanecer no propósito. E muitas vezes as coisas nos tiram do caminho, porque nós somos levados ou somos questionados pela decisão que tomamos. Como questionados? Somos questionados por pessoas. E, pasmem os irmãos, muito raramente é mais fácil você ser questionado por um irmão na fé, ou da sua igreja ou de outra denominação, do que ser questionado, também é questionado, mas do que ser questionado por alguém que não tem a menor fé, ele é um ateu, ou então ele crê em tudo e não crê em nada, porque nós vamos dar ouvidos àquelas pessoas que nós estamos em comunhão. É mais fácil eu ouvir, é mais fácil eu ser convencido por alguém que está próximo de mim. E não permanecemos. Por quê? Quando somos confrontados, quando somos questionados, por que você aceitou Jesus? Você às vezes não sabe dizer, ou então você disse, é mesmo, que bobagem que eu fiz. Eu estou vendo tanta gente aqui passando necessidade, e a igreja não resolve o problema das pessoas, porque muitos dizem, eu vou para a igreja tem que resolver o meu problema. Quem resolve o nosso problema é Jesus. A igreja
é um caminho que te leva a isso, mas você precisa, na sua individualidade, você precisa decidir querer isso. Você precisa, na sua vida que você já disse, eu quero Jesus, você precisa saber por que você está querendo Jesus. Por que você está dando esse passo? E pode ser que você perca os melhores momentos da sua vida, quando a crise chegar, porque você não entendeu o propósito. Umas pessoas foram chamadas para um casamento. E o ponto alto desse casamento era a alegria. Todos os casamentos era alegria. E o que representava essa alegria era o vinho, que era distribuído no casamento. E junto com essas pessoas, Jesus também foi convidado. Note que Jesus está no meio de um monte de gente que vai caminhar. Isso é uma palavra profética. Jesus começa o seu ministério trazendo algo novo, trazendo um vinho novo. E as pessoas estavam tão acostumadas com aquilo que em dado momento falta o vinho. E o casamento não é como o casamento de hoje, que dura um dia só, normalmente, dura um dia só. Mas era um casamento que durava vários dias, no mínimo 7 dias. A Bíblia não diz se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro, mas foi antes da festa acabar, antes da festa ser dada como terminada, concluída, acaba o vinho. A Bíblia não me diz, mas eu começo a imaginar, e se aconteceu isso? Vamos lá. As pessoas foram só pelo vinho. As pessoas foram pela alegria. Eu conheço pessoas que se você convidar para uma festa, ele vai ver se tem agenda. Mas determinada festa, ele vende tudo para ir naquela festa. Dependendo de quem é a pessoa que está dando a festa. A pessoa disse assim, caramba, vai estar lá a televisão, vai estar lá não sei o quê. E ele vai ali na Mary Kay, compra tudo de maquiagem, batom, e faz tudo lá. E para ficar bonito, vai lá na Nilceia e faz um cabelo. Por quê? Ele disse, eu não... Você já ouviu alguém falar? Essa festa eu não perco por nada. Uma vez uma pessoa falou, eu não perco por nada. Na véspera ele ficou doente. Eu vou doente, mas essa eu não perco. E o diabo não me tira essa festa. Não é possível, eu sonhei 1 ano com essa festa. E eu vou. Há pessoas que estão determinadas por causa de alguma coisa naquela festa. E vamos imaginar que tinha um grupo lá assim. Caramba, é a festa. Aí chega e diz assim, ó, estará conosco também Jesus de Nazaré. E algumas pessoas já tinham começado a ouvir, embora ele não tivesse feito milagre, mas alguns, Maria está dizendo que ele é especial, que desse menino desde nascido, eu quero conhecer esse tal de Jesus, eu quero ver. Só que chegou lá, num dado momento, acaba o vinho. Mas havia um outro grupo que disse assim, eu preciso ir lá, porque eu assumi um compromisso com esse casal, com os pais desse casal, que eu estaria lá prestigiando, para honrá-los. Independente se vai ter comida ou se não vai ter comida, eu vou lá. Então, nós temos 2 grupos de pessoas. Quando o vinho acaba, aquele, já comi, já bebi, como é que é? Nada mais me segura, você conhece, né? Nada mais me segura aqui, né? Eu já comi, já bebi, nada mais me segura aqui. Acabou o vinho, vamos embora. Porque, pelo jeito, não tem como. Por que não tem como? Porque aquilo era preparado com muita antecedência. Se você ler a história, o mestre de cerimônia já encomendava, não era qualquer vinho, um vinho de casamento. Então, preparava tudo. E agora acabou, quando eles perceberam, acabou. O povo bebia mesmo lá, né? Acabou o vinho. Eu disse, gente, vamos embora. Não tem mais nada para fazer aqui, vamos embora. E foi uma turma. Mas teve uma outra turma que diz, acabou o vinho, não tem problema.
Primeiro eu já bebi, e se eu parar de beber esse vinho, também não tem problema. Eu não vim aqui por causa do vinho. Eu não vim aqui por causa da comida que o Senhor está me dando. Mas eu vim aqui pelos sinais. Eu vim aqui por tudo aquilo que me faz crer que eu estou indo para o lugar certo. Que um dia tudo isso aqui vai acabar, e vai. Que Jesus vai voltar, e vai. Se ele volta amanhã, se ele volta semana que vem, se ele volta por causa da guerra de Israel com Palestina, contra o Hamas, isso não interessa, ele vai voltar. Quanto tempo vai demorar? Não importa, ele vai voltar. Então, a minha expectativa, eu estou nesse, você viu que eu já misturei aqui para você entender o que é que nós estamos falando. E eu estou aqui nesse casamento e vou ficar até o 7º dia, porque eu dei a minha palavra que vou ficar. Só que eles não contavam com uma coisa, o grupo que saiu e o grupo que ficou. Maria chega para Jesus e diz, você acabou o vinho, deixa 50 pontas aí, que na hora certa eu vou atuar. E daqui a pouco ele pega as talhas que estavam ali, vazias, pede para encher de água, você conhece a história. E ele então transforma a água em vinho e diz assim, vamos continuar a festa. Tem vários ensinamentos aí. Vamos continuar a festa. Aquele grupo que foi embora, não viu, primeiro, não teve a oportunidade de ver o maior milagre que até hoje é contado. Ninguém. O mestre de cerimônia disse assim, como que alguém faz um vinho desse? É um milagre que até hoje, milagre de não ter acabado a alegria, foi o comentário, o jornal O Globo, O Dia, todo mundo comentando. Deu no Fantástico, ficou lá um Fantástico inteiro falando do grande milagre que um homem chamado Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, estava ali e fez. Repercussão, todo mundo queria conhecer esse Jesus, e aquele grupo perdeu. Porque a motivação deles estava errada. Mas teve um grupo que disse assim, eu não precisava nem beber mais nada, porque o que eu vi aqui hoje, que o meu coração percebeu, a palavra que Jesus disse, vocês estão acostumados com coisa ruim, mas agora eu estou trazendo algo novo, um vinho. Quem já leu o Vinho Novo é Melhor, esse livro, você vai ler, você vai entender muitas das coisas que eu estou passando aqui. Então, quando você é testado, quando você é questionado, Deus quer saber por que razão você está. E para encerrar, irmãos, eu queria que você soubesse, da minha parte, o que eu espero. Primeiro, nenhum de nós ficará para contar a história. Aliás, eu estava conversando com um amigo que é cristão, ele falou um negócio, eu falei, é verdade. Vai ficar um pouquinho para contar a história. Quem? Os que não serão arrebatados. E o que eles vão dizer? Cadê o Leandro? Cadê o Fabiano? Eu não tenho visto a Magna. E ele com a cara amarela vai ter que dizer, eles subiram. Ué, mas vocês estavam todos juntos? Pois é, mas eu fiquei. E ele falou, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Quem vai anunciar que a igreja subiu são os que ficaram. Já pararam para pensar? Eles vão ter que passar por isso, irmãos. Dizendo assim, e você não foi? Aí o cara disse, não estava muito afim de ir, não. Eu não gosto de andar assim, eu gosto de andar de avião, o negócio de ser arrebatado, sei lá, se eu enjoar. Ele vai ter que dar alguma desculpa. As pessoas que não saberão o que dizer, vão dizer, o disco voador levou. Porque não tem outra explicação para tanta gente ser sugado assim, sumir. Por isso que, preste atenção nisso, irmãos. De vez em quando aparece de novo, vamos falar sobre disco voador. Aparece aí, começa a entrevistar, depois some, depois de volta, que é para não esquecer. O inimigo não quer que esqueça, porque ele não vai ter explicação para dar. Embora ele saiba, mas ele não vai se convencer. Então, a primeira coisa para você permanecer, ter coragem de permanecer, é que lá no fim da linha, quando tudo aqui acabar, Jesus te segurará pela sua mão e vai dizer, vinde a mim, bendito,
ou dizer a todos: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança aquilo que vos está separado, guardado desde a fundação, desde antes da fundação. Você já parou para pensar o que é isso? Eu posso terminar a pregação aqui e dizer assim: só isso me basta. Mas quando eu percebo o que vai ser no céu, e hoje eu falei um pouquinho sobre de manhã, não preguei sobre o céu, mas já preguei aqui sobre o céu, e a gente não tem noção. Eu era criança, eu imaginava que a gente ficava nas nuvens, eu vinha aqueles desenhos assim das nuvens, uns anjinhos com o cabelo todo enroladinho, branquinho, com umas trompetes e tocando. Eu falei: deve ser muito chato, porque nós vamos ficar ali. Mas a Bíblia diz que não, nós vamos ter ruas para andar. A Bíblia diz que nós vamos aprender com Deus a vida toda e ainda não vamos aprender tudo. Você tem noção de duas coisas: o quanto nós temos que aprender, Ele nos ensinará pessoalmente, e o quanto Ele tem para dar. A eternidade não vai acabar. Nós viveremos numa cidade, é uma cidade, não vamos ficar no ar, voando daqui para lá, sem... Nós vamos comer coisa gostosa, irmão. Vai ter coisa, ou você acha que não? Vai ter coisa gostosa. Não, mas não, no céu ninguém come. Ué, Jesus estava no corpo glorioso e virou para os discípulos e disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? Vocês já pensaram nisso? Eu só não sei se lá vai ter torresmo. Porque se tiver, não vai fazer mal, irmão. Um dia eu estava... mas quem sabe tem um porco santo lá. Você não sabe. Um dia eu estava nos Estados Unidos fazendo lá um trabalho e entrei no Walgreens. Não foi numa outra farmácia mesmo. E quando eu cheguei na farmácia, irmão, tinha uns remédios e tinha ali uns saquinhos de torresmo. Eu não tive a menor dúvida, eu comprei, porque isso está dentro da farmácia, como é que pode fazer mal? Comi logo um pacote, porque é remédio. Está na farmácia, é remédio. Amém ou não amém? Por isso que eu digo que lá no céu não vai ter esse negócio. Você vai comer feijoada, irmão. Você vai comer... guardadas as devidas proporções, os irmãos sabem que eu estou dando um pouco de graça aqui, para que os irmãos não fiquem tão preocupados. Pastor, não ora para mim, não quero ir para o céu amanhã, não. Ainda tem tanta coisa para ver. Eu quero ver meu time ser campeão, ainda não foi nenhuma vez. O outro já está dizendo: pode me levar, que eu já fui ontem, que estava esperando há tanto tempo, nunca tinha sido. Não é verdade? Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que nós vamos ter uma vida que vai surpreender muita gente. A Bíblia diz lá em Apocalipse, não procura, não confia no pastor, depois você procura em casa. Ele diz a medida dessa cidade: ela vai ter 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Está lá. Vai falar em algumas versões, vai falar em côvados, mas na King James, ou em outras, NVI, NTLH, tradução na linguagem de hoje, já dá em quilômetros. E diz como é que é. Mesmo assim, irmão, você que mora num cubículo de um quarto apertado, você entra no banheiro e tem que entrar de lado e não pode virar dentro do banheiro, porque é tudo apertado. Um engenheiro, ele fez a comparação de pessoas, a terra tem, considerando que tantos serão salvos, ele colocou bastante gente salva. Nós vamos morar a casa vai ser muito grande, irmãos. Imagine 2.200 quilômetros, quantos andares? Você não vai morar. Irmãos, comece a imaginar coisas que são concretas, porque a salvação é concreta. E se você ler um pouco mais, você vai entender que o lugar melhor do mundo para se viver vai ser lá, porque tem a presença de Deus. E o que torna o inferno o pior lugar do mundo não é porque Satanás está lá, não é porque tem fogo, é porque há a ausência de Deus. Hoje eu preguei de manhã sobre andando com Deus. E isso é tão concreto que você pode fazer o que você quiser, você pode ler o que você quiser, pode ouvir quem você quiser, isso não vai mudar. E se você quiser estar lá,
você só tem um caminho, é pelo vivo e novo caminho, que é através de Jesus. Não há como. Imagine, se Deus vai querer tirar a honra de Jesus, que sofreu, levou chibatada, cusparada, foi chamado de Belzebu, e aceitou morrer por você e por mim, e não há salvação fora dele, a Bíblia diz. E você acha que você fazendo filantropia, não sei o quê, distribuindo os seus bens, você vai, então você é mais do que o sacrifício de Jesus. Deixa eu dizer, meu amado, eu preciso te dizer, você vai para o inferno. Não, eu não vou para o inferno. Então você tem que ir para o céu. Não, não quero nem ir para o céu, nem quero ir para o inferno. Você não tem onde ficar, não tem terceira via. Eu te pergunto, agora sabendo disso, você tem coragem de permanecer? Se você está respondendo sim, deixa eu te dizer, você será afrontado. Você será achincalhado. Você receberá deboches. Vão te perseguir. Vão te tirar do meio. Vão te excluir. Já tem muita gente aqui que é excluída da escola, do grupinho. Vão te excluir mais ainda. Mas sabe o que é que Jesus disse? Bem-aventurados aqueles que, sendo meus seguidores, que permanecem em mim, nessa palavra, por causa disso tudo, as pessoas te injuriarem, te fizerem mal, te tratarem mal. O galardão de vocês é grande, vocês vão estar comigo. A presença de Jesus. Querido e querida, não deixe de orar e pedir a Deus uma bênção. Eu orei por vocês aqui hoje, para a cura. Não deixe de orar, mas não amarre a sua permanência à sua cura. Não amarre a sua permanência à sua promoção no emprego, porque isso aí chega a ser ridículo, beira ao ridículo. Você comparar isso com o que o céu tem para te dar. Mas pastor, eu ainda não fui para o céu, eu não posso viver aqui, por isso é que você precisa permanecer. Porque a palavra de Deus garante a todos nós, que ainda que não estejamos lá, o Senhor cuida de nós, o Senhor vela por nós, o Senhor tira de nós a carga que nós não temos como carregar. Quando Jesus diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave, ele está dizendo para crentes. Então você tem fardo para carregar e tem jugo para te guiar. Ele não está se referindo a quando chegar no céu, porque no céu não tem carga e não tem jugo. É o que nós passamos aqui. E se você, mesmo assim, ainda tem dúvida de que o Senhor cuida de você, e que você não sabe se vale ou não a pena permanecer, eu te pergunto, desde que você se entende por gente, seus 4, 5, 6 anos, você se lembra quantos livramentos o Senhor te deu? Você se lembra quantas vezes Ele carregou sua carga? Você se lembra? Por quê? Ele tem um propósito, te deixar feliz aqui, para você abrir a sua boca e dizer, querido, querida, não suicide, não tire a sua vida. Querido, não abandone o seu casamento. Querido, não tome conselho com o ímpio. Querido, não faça isso com a sua vida, porque vale a pena. Nós estamos aqui para fazer aquilo que os anjos queriam fazer. Por isso eu quero orar agora pela sua vida também. Orar por todos. Mas antes eu preciso perguntar, se há alguém entre nós que está afastado. O que é afastado, pastor? Eu tenho ido à igreja. Não é afastado de ir à igreja. Tem muita gente que vai à igreja e não tem nada com Jesus. Afastado é afastado desse propósito. Não confia nesse propósito. E isso te desmotivou
que você já disse não vale a pena. Então agora você não ora mais. Você não lê a Bíblia, você não tem motivação para ler a Bíblia. Então, ser afastado é aquela pessoa que não tem muito compromisso. Ele fala com Deus como se ele estivesse falando com qualquer errante. Amanhã eu vou, não vai também, nem diz por que não foi. Então, afastado é aquele que não tem compromisso com Deus. E se você perguntar a ele quem é Deus, é o Todo-Poderoso, ele vai dizer. Você crê em Deus? Creio, ninguém é igual a Deus. Ele vai responder isso. Mas ele não tem compromisso. Então, se você é um afastado, está triste, você não tem compromisso nenhum com a sua igreja, você não se envolve, você precisa de oração, porque você está fora do contexto de Deus. Deus pode te cobrar a qualquer momento. E eu vou te dizer, cuidado com as cobranças de Deus. Às vezes a gente cobra e vê que a pessoa não vai conseguir, a gente larga para lá. Mas a cobrança de Deus, quando Ele tem algo para você, que você prometeu para Ele, que você disse, eu sou teu, Jesus, você pode ter certeza que é bem diferente. E eu não sei quantos aguentam passar pela cobrança de Deus. Mas o segundo convite é se há alguém que nunca foi batizado, nunca aceitou Jesus, nunca disse, eu quero. Nunca disse. Se há, eu não sei se todos, eu conheço a maioria, né? Mas eu vejo caras novas, enfim. Se há alguém assim, deixa eu te dizer, como disse o pastor Lincoln, não quero ser igual aquele irmão que ele disse, que o cara, cadê fulano? Vou te esperar aqui na porta do banheiro, você tem que aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Não vamos fazer assim. Mas deixa eu te dizer, não há possibilidade. Você pode ter a quantidade de amigos maiores, a maior quantidade, melhor dizendo, em todo o mundo, eles não vão te levar para o céu. Você pode deixar toda a tua riqueza, quem vai usar vai ser o anticristo. Não vai para o céu. A única forma de você ir morar com Deus, daqui ao tempo que Deus disser, é a sua vez de vir, a única forma é você dizendo, eu entrego a minha vida. Porque a gente quando fala assim, eu aceito Jesus, muita gente não entende. Eu aceito que dirija-me. Então eu entrego a minha vida. Quando você entrega, você passa a não ser dono da sua vida. Todos entenderam isso? Então, como eu estou diante de uma plateia seleta e inteligente, eu não preciso explicar mais do que isso. Eu só pergunto, tem alguém assim, ou afastado, ou que quer receber uma oração para entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se tem, só fazer assim com a mão, eu vou orar por você. Se não tem, eu vou estar olhando aqui. Tem alguém surdo? Não, né? Porque aí alguém fala para ele do lado, ele está perguntando isso. Acho que também não tem. Amém? Pronto, então eu vou orar pela igreja agora, para que nós que um dia dissemos, Senhor, eu sou crente. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, que estava no meu coração para falar, mas acabei esquecendo. Tem tanta gente fora do propósito, que ele ama demais a denominação dele, a ponto de amá-la mais do que a Jesus e a Deus. Ele idolatra a denominação dele, ou batista, ou metodista, ou vida nova, ou shalom. Ele idolatra, ele se agarra, é porque ele não conhece o propósito. Lá no céu, vocês não vão enxergar nenhum batista, nenhum assembleano, amém ou não amém? E nem vão também os shalomitas, vocês não vão ver nenhum da Shalom, só vão ver aqui. Mas acho que nem vai lembrar de onde ele era. Por quê? Nós estamos divididos em células, mas somos uma só igreja. E dentro de cada igreja dessa, haverá pessoas que ficarão e haverá pessoas que subirão. Pense nisso. Vamos ficar de pé, queridos. Quero que você leve para casa
Essa palavra vale a pena permanecer? Você pode ter certeza que se Jesus te colocar no meio de uma tempestade, Ele vai cuidar que o teu barco não afunde. E se o teu barco afundar, você vai caminhar sobre as águas. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e eu também posso dizer, e sei que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Amém? Põe a mão no seu coração e fale, e seja sincero com Deus. Diga: Senhor, eu quero ter essa fé, eu quero caminhar contigo, eu quero permanecer, me dê coragem, me dê coragem. Vai pedindo isso a Deus, fala com Deus. Eu perguntei no início, vou perguntar de novo, irmãos. Há alguém aqui aflito? Você sabe o que é aflição? Todo mundo sabe o que é aflição? Há alguém aqui aflito? Se há alguém aflito, eu quero orar também por você. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai querido. Às vezes o inimigo nos inibe de declararmos que somos carentes, que estamos precisando. Às vezes o inimigo nos inibe de declararmos que somos fracos. E o apóstolo Paulo disse que a única coisa que eu devo me alegrar é na minha fraqueza. E ele tinha razões para dizer isso. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada vida aqui, cada pessoa, independente de quem são. Eu não estou dizendo eu entrego nas tuas mãos as pessoas necessitadas ou as pessoas boas, especiais. Eu entrego cada vida. Porque um dia entregamos a nossa vida a Ti, dizemos: Senhor, cuida de nós, cuida de mim. A salvação que o Senhor me prometeu, eu creio. Me dê coragem para permanecer. Sara, Senhor, feridas de alma. Sara, Senhor, situações que só o Espírito Santo pode sarar e cuidar. Dê a eles, dê a nós todos, inclusive a mim, eu também preciso. Dê-nos uma paz inigualável e uma esperança que possamos dizer: vale a pena confiar em Ti, Senhor. Custe o que custar, eu quero permanecer, porque o meu propósito não está naquilo que eu tenho pedido de bem material. O meu propósito está naquilo que o Senhor me ofereceu antes de eu pedir, porque a Tua palavra diz que o Senhor me amou primeiro. Em nome de Jesus, amém, amém. Podem assentar, queridos.